O Senhor colocou essa palavra que ardeu no meu coração nesse momento de oração, esse momento de vigília, é muito apropriado o que o Senhor quer continuar falando no nosso meio. Está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então vieram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estala sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir na cidade de Davi a arca. Eu quero louvar a Deus e quero deixar, irmão, esta palavra, para que tudo aquilo que o Espírito Santo, né, quer simplesmente continuar falando no nosso meio, ela faça raízes no coração de todos que estão presentes. Olha, amados, é uma história muito conhecida, mas o que me chama a atenção é a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom, amados, era levita. E a Bíblia fala que a casa dele foi ricamente abençoada. Não só a casa dele, mas tudo o que ele tinha, ao que pertencia a ele, os que estavam na casa dele, eram ricamente abençoados. A ponto de chegarem para o rei e dizer: olha, rei, na casa de Obed-edom tem prosperidade. A arca está lá há 3 meses, e há 3 meses que só é fartura e crescimento naquele lugar. Eu louvo a Deus, amados, que a única coisa que nós precisamos ter é a presença de Deus. Esta arca aqui é o símbolo do Deus vivo naquela época, né? Naquele povo onde era dente por dente, olho por olho, não era fácil. A história toda, os amados irmãos, pastores que me ouvem, os irmãos que estudam, que conhecem a palavra de Deus, sabem que essa arca, ela agia, irmão, com grande poder, tanto para a morte como para a vida. Não era fácil. Esteve lá na casa do irmão por muitos anos, por 20 anos, de Josadabe, e por 20 anos nada ocorreu. A Bíblia não fala que houve nada ali de especial. Estava lá a arca. Mas Davi resolve ir buscar essa arca com 30 mil soldados. 30 mil pessoas especializadas em guerra, e foi lá Davi buscar para trazer, né, com os seus escolhidos. Pessoas, né, a quem ele confiava, a quem ele sabia que ia ter reverência, aqueles que sabiam qual era o significado. Ele foi buscar. Eu acho muito interessante hoje, no tempo de hoje, a igreja fazendo esta busca, buscando o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso aqui, quando Davi fez, ele foi buscar, ele queria a presença, ele sabia da história. E nós sabemos que naquela história e naquela época havia um contexto muito grande sobre isso, amados irmãos, que não convém agora a gente esmiuçar, mas eu quero falar sobre a presença de Deus. Nós sabemos o quanto muitas pessoas sofreram, o quanto até o adversário reconheceu o poder do que é a presença de Deus, o que é estar com os olhos de Deus fitos na sua casa, no seu país, na sua nação. Quando eles mesmo devolveram a arca, eles não queriam mais a arca, eles não queriam a presença. Mas nós somos hoje o templo da arca, o templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivo. E muitos nos rejeitam, irmão, porque nós queremos fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E para se fazer a vontade de Deus, só tem um segredo: tem que ter a presença do Deus vivo. Tem que estar a arca, irmão. Hoje a arca é o Espírito Santo. Hoje a arca é o Deus vivo. Está no nosso meio, como ele não é visível, irmão.
Ele torna você, que é visível, que é fraco, que é falho, né? Que muitos não dão nada. Enche da sua presença e te usa para a glória de Deus. E por isso esta igreja está sendo usada. Ela é muito perseguida, ela é muito criticada. Quantos agora dizem que não há o que fazer, esse povo não tem o que fazer 24 horas na internet, 24 horas numa campanha? Mas nós sabemos que é por conta da presença do Deus vivo, do Deus de Israel, o mesmo que não mudou, e que hoje ele alcança as nações através da tua igreja, através da presença dele. Eu vim aqui, ó, o templo está vazio, e aqui não acontece nada com esse templo vazio. Mas eu cheguei aqui, e com a presença de Deus, esse lugar se torna casa do Deus vivo. E eu sou a casa do Deus vivo. E você é a casa do Deus vivo. E você precisa entender que essa presença, quando ela tem reverência, quando você tem reverência, quando você tem intimidade, quando você busca, quando você almeja isso, você tem as bênçãos do Senhor. E foi o que aconteceu com Obed-edom. Obed-edom, quando chegou ali, ele era levita, então ele sabia da responsabilidade. Ele sabia o que estava nas mãos dele. Ele sabia que agora ele teria que mudar. Agora ele sabia que ele tinha os olhos como chama de fogo sobre a vida dele, sobre a casa dele. Então ele zelou. Ele cuidou. Cuida daquilo que Deus te deu. Cuida dos dons que o Senhor te deu. Cuida da bênção, da graça. Abre a sua boca para glorificar tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Tudo aquilo que nós temos vivido, temos sentido, estamos esperando. Porque ainda tem essa, irmão Damião, ainda tem essa, a esperança das promessas do Deus vivo, daquilo que um dia ele nos prometeu. Porque assim que ele abre os nossos olhos, assim que a presença dele chega dentro de nós, cria em nós uma presença, cria em nós um algo sobrenatural. E nós louvamos a Deus, porque para a glória de Deus, ontem, amados, eu fui no hospital. Quero dar esse breve testemunho. Eu fui no hospital. Estão tentando me ligar aqui, mas eu estou recusando. Eu fui no hospital, amados. O avô do meu genro, né? O marido da minha filha, veio com a notícia muito triste. Há pouco eu vi a mesma coisa aqui, né? Alguém que está com câncer, em Portugal chama cancro. Está com câncer terminal, né? Uma pessoa maravilhosa, até poucos dias estava trabalhando, mas agora está muito mal. E só Deus, né? Só um milagre. E eu tive ali, e a única preocupação de quem tem a presença, Ivan, a única preocupação nossa, e que deve arder em nosso coração, é saber para onde vai aquela alma, para onde vai aquele espírito, para onde vai depois que descer a sepultura. E logo ali a gente já vai, né, buscando a presença, buscando o que dizer, o que falar. E num determinado momento, o Senhor me deu a oportunidade e eu disse, eu quero orar pelo Senhor. Eu preciso orar pelo Senhor. O Senhor aceita a oração. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, no mesmo momento enviou um pastor aqui da região próxima, pregou há pouco tempo aqui na igreja, e chegou lá para ver o pai dele. E ali já nos reunimos como igreja. Já não era só eu e a minha esposa, mas tinha um pastor e a sua esposa. E o pastor perguntou, e ele já aceitou Jesus? Olha que Deus maravilhoso, irmão. Porque esse Senhor, ele fala o português, nós falamos assim, português é não a mesma nossa língua, mas aqui é muito diferente, eles falam muito rápido, tem algumas palavras que a gente não consegue entender. Mas esse pastor, ele é de outra nação, ele é da África, mas está aqui há muitos anos, então ele fala igual ao português, não fala igual ao português nosso do Brasil. E aí esse homem começou ali a pregar, eu e ele junto, e depois da oração, e ele foi entendendo o plano de salvação. E quando nós perguntamos a ele, o senhor quer esse Jesus?
Porque eu tinha dito a ele, tinha pego na mão dele, na hora da oração, e disse, o Senhor quer te pegar pelas mãos e dizer, vem bendito do meu Pai. E na oração eu falava sobre a salvação. E o irmão veio, que não estava na hora da oração, pois ele estava visitando o pai dele, e falou as mesmas coisas, pegou também na mão dele, e ele confessou Jesus como seu Senhor. E a gente sabe que aí a festa no céu. Não importa, irmão, nós estamos aqui para descer a sepultura, todos nós. Não tem jeito, mas a alma, irmão, a salvação. E a Bíblia diz bem claro, né, que aquele que confessar e crer no teu coração será salvo. Aquele que tua boca confessar. A Bíblia também diz assim, ó, aquele que clamar a mim, né, eu ouço. Aquele que me invocar o meu nome, será salvo. Olha o que está escrito. Olha como é simples. Mas muitas das vezes nós precisamos estar com essa arca ardendo dentro de nós. Como ali Ebededon, ele pegou e disse assim, não, eu vou zelar, eu vou cuidar. Eu sei os mistérios, ele estava lá, irmão, parado. Ele estava lá, ele não estava mais no serviço. A coisa não estava fácil, né? Aquele povo vivia no altos e baixos. Ora estava cheio de Deus, ora estava vendo os milagres, ora negavam e estavam queimando incenso a outros deuses. E Davi, ali no seu reinado, começou a ver e querer a presença do Deus vivo. E a partir dali, quando ele viu que aquele homem morreu só por tocar naquela arca, ele disse, isso aqui é muito forte, é muita responsabilidade. Não tem condição de eu levar isso aqui para minha casa agora. Vamos botar na casa daquele homem. Aquele homem é um levita. Aquele homem poderia ser um displicente, alguém já morto na fé, alguém que estava dormindo, mas ele acendeu a vida, ele acendeu para aquele momento, ele pegou aquela arca e disse, não, agora eu vou cultuar o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra, não veio aqui em vão, isso aqui é bom sinal, isso aqui é bênção de Deus. Quantas das vezes chega alguém na tua casa com a presença de Deus, amado, e você não dá importância, alguém que quer orar pela sua vida, alguém que quer levantar um clamor, alguém que quer te dizer, olha, o Senhor quer falar contigo, o Senhor quer voltar à intimidade, o Senhor quer ter relacionamento, o Senhor quer mudar a história. E nós não damos importância, mas o que está chegando para você é o que chegou para a casa de Ebededon. E nós precisamos entender isso, irmão, que não é em vão. Há pouco eu vi a irmã dizer que esse propósito, o que Deus está no mundo espiritual, o que está acontecendo na presença de Deus, do Deus vivo. Se Deus pudesse, não, se Deus quisesse e abrisse os olhos de Damião, de Glauber, da pastora, da missionária Ivani, para ver o reboliço que está sendo feito nesse tempo que vocês prepararam, consagraram há muito tempo. Eu estava muito preocupado porque foi com muita antecedência que foi me feito esse convite. Eu tinha medo de perder porque nós temos um fuso horário de 4 horas, não é fácil a ocorrida. Então, logo no trabalho, eu pedi uma folga, pedi para poder estar aqui com vocês, estava ligado, vendo algumas coisas sobre a consagração. E pedi a Deus, Deus, eu não quero pregar aquilo que eu mais uso, aquilo que eu mais sei da tua palavra, aquilo que eu tenho mais facilidade, mas eu quero pregar aquilo que tu queres para a tua igreja. Tu queres, irmão, para a glória de Deus, Deus me chamou, né? Eu sou um pastor, mas eu gosto de missões, eu gosto da rua, eu gosto de pregar o evangelho àqueles que não conhecem. E para você pregar esse evangelho, ele tem que ser com muita simplicidade, assim como Jesus fez, com muita sabedoria e com muita simplicidade, porque o evangelho é simples. O amor de Deus é simples, por isso muitos não gostam de muitas palavras com ênfase, muita história, né? Muita profundidade, mas a profundidade maior é o Espírito Santo, quando ele abre, ele enche a nossa boca e nós abrimos e é derramada a palavra de graça, de misericórdia, de amor que salva, liberta e leva o homem para o céu. Então, tenho muita preocupação com isso. Então, eu gosto de pedir a direção do Espírito Santo. Eu sei que aqui tem pastores, né? Passaram pastores renomados. O que eu vi mesmo foi uma bênção, mas gostei muito da simplicidade. O que conversava ali com o Glauber, que falou sobre amizade. Era 4 horas da manhã aí no Brasil.
falava sobre amigo, se realmente temos amigos, mas eu vi muita simplicidade, muita unção, muita graça de Deus, e precisamos nos expor ao Espírito Santo para ser simples, simples, irmãos. Porque Obed-edom não tinha, né, palácio, Obed-edom não estava numa situação boa, por isso foi próspero. Se não, a Bíblia não relatasse que ele foi bastante próspero, não só ele, mas toda a sua casa, é porque lá tinha escassez. Porque tem muita gente, pastores, irmãos amados, que pensa que está cheio, né? Que pensa que está cheio lá, como igual a igreja de Filadélfia. Né? Não como a igreja de Sardes, que pensa que está rico, que está poderoso, mas está morto. Por quê, irmão? Porque não busca a presença, a realidade que é a presença. E a presença de Deus não precisa muita coisa. O que é que precisa ter na presença de Deus? A verdade. O que é que precisa ter? A reverência. O que precisa ter para ter a presença de Deus? A humildade, irmão. Tem gente que não tem mais humildade, o Espírito Santo se afasta. E é bom que a igreja entre assim num processo de oração, né, com propósito, realmente com propósito. Aqui não é para engrandecer ninguém, mas é para a glória de Deus. E 24 horas na presença de Deus, não é para todo mundo. Mas glória a Deus que existe uma igreja viva. Por isso Jesus disse, a porta do inferno, ó Pedro, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, não vai contra a casa, a minha casa. A minha casa que é chamada casa de oração, a minha casa que é acolhedora, a minha casa que é aberta 24 horas, não tem limite. E não faz acepção da maneira que vier, como for, da cor que for, do idioma que ele conduz, que ele traduz, que ele fala. Nada disso, irmão, impede o Espírito Santo. Eu estou aqui numa nação onde tem muita gente da África, muita gente de Cabo Verde, de outros países. De vez em quando tem Índia, muito indiano. E eu vejo o amor de Deus, eu estou aqui para a glória de Deus, com 2 casais, com 2 famílias de indianos, irmão, que é tão difícil, mas que querem se batizar, que nós estamos preparando. Temos outro que está namorando com a brasileira, e a única coisa que ele quer, eu quero me casar e quero permanecer na igreja do Senhor, na igreja que me acolheu, na igreja que me ama. Então, nós louvamos, irmão, a Deus que a gente vê a sede e a necessidade. E o que é preciso, pastor? O que é preciso? É preciso ter a presença de Deus e a simplicidade, porque Deus trata-nos como vaso, não como qualquer outra coisa, mas como um vaso e de barro, tão frágil e tão pouco valor, e tão rústico e tão simples, barro, sem pintura, sem verniz, sem nada, vaso de barro. É isso que Deus nos trata. Mas Ele quer habitar, Ele quer nos encher. Mas os vasos, às vezes, eles se enchem, né? Ele se reveste de ouro, ele se reveste de diploma, de conhecimento, me esquece do Espírito Santo. E o Espírito Santo que é simples. A presença chegou na tua casa, a presença está aí, então glorifica a Deus, porque a prosperidade vai chegar. Porque a paz vai chegar, porque a alegria vai chegar, porque a saúde vai chegar. Porque não cabe, onde tem a presença de Deus, as duas coisas, miséria e fartura, não cabe. Ou você tem saúde, ou você é enfermo. Mas se tem a presença, ainda que esteja enfermo, você é luz, você é alegria, você glorifica a Deus, você não murmura. E baseado em quem, pastor? Em Jó. Tudo do contrário aconteceu, tudo aquilo que ele temia, mas hora nenhuma ele blasfemou, hora nenhuma você viu ele chorando, ele dizendo que esse Deus esqueceu dele, que esse Deus não me ouve mais, como tem muitos crentes hoje, Deus não está me ouvindo, Deus não ouve mais na minha oração, Deus não me responde, nem vai responder. Enquanto a gente não tiver a verdadeira presença. A presença, irmão, ela não pode ser substituída com a minha arrogância. A presença não pode ser substituída com o meu conhecimento. A presença não pode ser substituída com meus anéis, com minhas joias, com minha casa. Nada. A presença ela tem que sair sobre tudo isso. Olha, o Deus Todo-Poderoso está acima dos querubins. Aleluia.
Orianda ele meneraço, orianda ele canta la manai. Ele é todo poderoso. Ele diz que a glória dele ele não divide. Sabe por que ele está aqui? Porque tem presença. Sabe porque ele está desde o início? Porque tem presença. Porque quem chegou aqui chegou com a presença. Quem está aí está com a presença. Quem está aí está com fome para ouvir o verdadeiro, a voz verdadeira, né? A unção verdadeira, o poder verdadeiro, que é a glória de Deus. E a minha glória, com outro eu não divido, diz o Senhor. Então, aí sim tem presença. Meu amado irmão Glauber, meu amado irmão Damião, meus demais amados irmãos. Ele não divide a glória dele. Ele quer é que a gente reconheça a sua presença. Reconhecer a presença é ter intimidade com Deus. É saber ouvir a voz dele. Como está lá em João, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não houve outra coisa, irmão. Tá rumores de guerra, isso sempre vai ter. Agora se virou para o Brasil. Nunca vi algo como está acontecendo agora no Brasil. Eu assisto os jornais aqui e fico imaginando, meu Deus, eu só tenho 2 anos que estou fora do Brasil. Quantas coisas. Mas esse momento tão diferente, tão impactante, eu nunca vi. Mas eu sei que tem propósito de Deus. Eu sei que Deus quer habitar com a sua presença. Eu sei que ele quer deixar no meio da casa a arca dele para ver qual é o meu e o seu cuidado. Ele quer trazer a presença dele para ver qual é o meu, o seu cuidado. E nós precisamos tirar do nosso meio a murmuração. E orar, porque a Bíblia diz, ore pelas autoridades constituídas. É difícil, no tempo de hoje, que está parecendo, irmão, que agora a luta é contra o sangue e a carne. Não que a Bíblia está dizendo que não é contra o sangue nem a carne. Mas olhe bem como está no mundo, e às vezes na igreja, que parece que estamos lutando contra pessoas, seres humanos, criaturas, né? Cujo Criador fez a sua imagem e semelhança. E nós precisamos ter a presença de Deus. Nós precisamos mostrar a diferença. Obed-edom soube, em curto tempo, soube manter. E olha que não foi ele que mandou a arca embora, não. Não foi ele que queria que a presença de Deus fosse embora porque estava pesada, estava difícil o ministério, estava difícil, eu não quero mais esse cargo, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Não. Foi tirado porque foi grande a vitória. Foi maravilhoso. Então alguém foi de lá e disse para o rei disse assim, é dessa forma, então eu quero essa presença para mim, porque o intuito de Davi era exatamente esse, como o rei está com a presença de Deus. E não cabia mais só a presença na casa de Obed-edom, mas era para o reino, era para toda a nação, era a presença de Deus que ia voltar ali, ia fazer a diferença, como fez a diferença na vida de todo o reinado de Davi. E nós estamos aqui, irmãos, hoje, com esta palavra ministrada pelo Espírito Santo, para te dizer, honre o que você tem, honre a presença de Deus, pois ele, irmão, pela infinita graça e misericórdia, abriu nossos olhos e resolveu nos usar, resolveu habitar dentro de nós. E como igreja hoje é um dia de grande vitória, um grande poder, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, em nós habita a graça, em nós habita a misericórdia, em nós habita aquele que diz, e a minha misericórdia se renova a cada manhã. E ele disse, ele nos enviou para fazer as obras, assim como ele fez. Eu fico muito impactado. Como pastor, nós temos que dar estudo, nós precisamos ensinar ao povo como caminhar, né? Incentivar esse povo a se manter no caminho. Mas engraçado que o manual está todo ali em nossas mãos. E que não tem, irmão Damião, nenhum mistério a não ser abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia. Abrir ali no Novo Testamento e ouvir Deus falar como ele fala em João. No primeiro capítulo de João, disse, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E o verbo era Deus. E a palavra hoje que nós temos é a palavra de Deus, verdadeiramente, sem nenhuma, irmão, sem nenhum mistério para dizer assim, não, é duro esse mistério para compreender, como que eu vou compreender? Mas o crente, todo esse que está me vendo aqui, sabe que a palavra de Deus, a Bíblia,
É Jesus falando conosco. É Deus poderoso. Porque quando ele foi, ele disse, não vos deixo só. Porque só a palavra, só aquilo que eles ouviram, né, que toda aquela nação recebeu, na época que ele andou aqui, não era suficiente, porque logo ia esquecer, e nós somos assim, nós somos fáceis de esquecer. Então ele disse, mas não vos deixarei órfão. Mandarei da parte do meu Pai o Espírito Santo que está aqui agora, que está exatamente nesta live, que está exatamente nessa vigília, que está sobre a vida de todos que estão presentes, os que entraram, os que vão entrar, para a glória de Deus, para testificar essa palavra, que sem Ele nada podemos fazer. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem a presença do Espírito Santo, infelizmente, irmão, muitos têm barrado, e a Bíblia diz, não entristeçai o Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus, porque aquela arca visível se tornou hoje o Espírito Todo-Poderoso do Deus vivo e está nessa arcazinha aqui, ó, já de cabelo branco, já quase sem nenhum, para a glória de Deus, está aí na vida do nosso irmão Damião, está aí na vida do nosso irmão Glauber, né, que eu vi o sacrifício, 4 horas da manhã, estava ali louvando com alegria o Espírito Santo, que nos enche de tal maneira que o cansaço vai embora, porque nós preservamos a presença. Nós preservamos a presença. Irmão, esta é a mensagem. Esta mensagem para continuarmos é não esquecer que a presença está em nós e que precisamos ter reverência, precisamos ter cuidado quando falamos de alguém, precisamos ter cuidado quando tratamos de algo, precisamos ter cuidado quando falamos com nossos filhos, precisamos ter cuidado quando vamos aos púlpitos na casa do Senhor, porque é a presença e não podemos mexer, modificar, transformar a presença do Todo-Poder, a essência do Espírito Santo, a essência do amor. A graça é essa a mensagem dentro disso. Por 3 meses houve uma modificação na uma família inteira, na casa de um homem, simplesmente por entender que aquela presença era poderosa. Aquela presença ele não poderia brincar, aquela presença ele não poderia negligenciar. E hoje há um despertamento nas nossas vidas. Vamos respeitar a presença. Vamos nos prostrar diante da presença. Vamos entender que nós não somos nada sem a presença. Por isso, ele, o tempo todo, ele diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Ele quer presença. Ele quer estar, se ele está à porta, é porque alguém está do outro lado e não abre. E muitas das vezes, eu preguei há poucos dias aqui sobre isso, muitas das vezes ele está batendo no meu e no teu coração, na nossa porta, quando a gente acha que está cheio, ele está precisando entrar para modificar. Porque enquanto tiver o eu, irmão, não tem presença. Enquanto tiver a minha vontade, não tem presença. Enquanto tiver a minha força, não tem presença. Mas quando nós nos rendemos a Ele, tem cura, tem milagre, tem salvação. Se confirma a palavra dele, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se não está tendo salvação, porque falta a presença dentro de mim e de ti. Falta eu entender essa promessa e continuar perseverando. Preciso eu vigiar para abrir a minha boca, para chamar até alguém para a igreja, porque quem convence é o Espírito Santo, quem tem a presença. E se eu tenho temor à presença, eu vou ter cuidado com quem vou falar. Então, nessa vigília, né, que fique essa palavra dentro do nosso coração. O que estamos fazendo com a presença. O que estamos fazendo com a presença. De que maneira estamos lidando com a presença. Qual é a nossa reverência com a presença. Porque murmuração, irmão, não é presença. Porque reclamação não é presença. Porque dor, sofrimento não é presença. A Bíblia diz bem claro, de que se queixa o homem, se não é dos seus próprios pecados.
Muitas das vezes a gente vê as catástrofes, muitas das vezes a gente vê as separações, muitas das vezes a gente vê a divisão porque faltava presença, porque faltava reverência para se manter a presença. Amém, amados? Eu quero glorificar a Deus, quero deixar esses 15 minutos, né, para os amados irmãos, para minha irmã Beth, que está participando aí comigo, para algum irmão que queira dar um testemunho, mas antes eu quero também fazer uma oração, porque afinal é uma vigília de oração, e eu quero clamar ao Deus Todo-Poderoso, eu quero louvar ao Deus vivo, eu quero agradecer, né, por este ministério, por esta igreja gloriosa, unida de muitos estados, em muitos países, para a glória de Deus. Só Deus para fazer algo tão poderoso, só a presença de Deus. Só alguém que entendeu que tem que ter a presença, que precisa do outro. Não, eu preciso do outro, eu preciso do meu irmão, eu preciso da minha irmã lá da França, eu preciso do meu irmão que está lá em Portugal, que nem conheço pessoalmente, mas entendeu que a presença, entendeu que ele é o cabeça e que nós somos o corpo, e o corpo todo unido, irmão, não tem quem possa destruir. Não tem quem possa, porque a presença envolve. Por isso que ele diz que ele é a verdadeira, né? Ele é a verdadeira. Ele é a verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim, ele produz fruto. Então vamos orar em nome de Jesus, igreja. Eu peço aos amados irmãos que fechem os teus olhos, coloque a mão no teu coração, né? O Senhor, ele está falando. Eu não vi nenhum terçozinho de que Deus fez aqui. Eu sei que só Deus está confirmando, só o Espírito Santo está usando os seus dados da maneira que ele quer conduzir tudo aqui para nós. Então, eu quero orar em nome de Jesus. Amado, vivo, orianda, lamas, orianda e canta, ramanas. Tu que contempla, meu Pai, os de perto e de longe, tu que não tem barreira, Senhor da glória. Tu que diz, meu Pai, na tua palavra, que um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, o Senhor preparou este dia, esta vigília, Deus, para falar conosco. Mas nós, Senhor da glória, entendemos aquilo que teu Espírito está falando e que precisamos da tua presença, precisamos conservar, manter, meu Pai, aleluia, com toda a força, a tua presença, ó Deus. E é no nome de Jesus Cristo, o meu Senhor, o nosso Senhor, o Senhor da igreja, o Todo-Poderoso, aquele que diz que a porta do inferno não prevalecerão. Meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, derrama a porção do teu Espírito, a porção da tua presença sobre a vida da tua igreja. Oh Deus Santo, derrama, meu Pai, a unção, que despedaça o jugo, Senhor, desfaz toda obra maligna, joga por terra toda a enfermidade, meu Pai. Todas as mazelas, meu Pai, toda a seta do inferno, porque verdadeiramente é porque não usamos, Senhor, da tua presença, meu Pai, com a reverência que é necessária, pelo ensinamento daquilo que o Senhor diz e que é tema, meu Pai, desta vigília, meu Senhor da glória, que está em Efésios 6, meu Deus santo. Mas, meu Senhor da glória, que o Senhor possa revestir agora pelo sangue de Jesus todos os teus filhos com o escudo da fé, pois a tua palavra diz que o escudo da fé, Senhor, é que vai rebater, meu Pai, é que vai desfazer, meu Pai, é que vai rejeitar todos os dardos inflamados do maligno. Sim, meu Deus. E nesse momento, em nome de Jesus, que esse escudo, meu Pai, cubra a tua igreja no Brasil. Cubra, meu Pai, os pastores, Senhor. Cubra, meu Pai, o teu povo, chamado pelo teu nome, Senhor. O qual o Senhor diz que está escrito na palma da tua mão, Senhor. E que o Senhor não esquece de nenhum deles. Meu Pai, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus, contempla, Senhor da glória, esta reverência desta vigília, Senhor. Contempla, Deus, aí, meu Pai. Aleluia, o sacrifício de teus filhos, Deus, que por muitos meses, Senhor, organizou, meu Pai, buscou do Senhor, meu Pai, levantou
levantou, meu Pai, orações, Senhor, propósitos, Senhor, para que se concluísse, para que se chegasse esse dia. E como disse a tua palavra, a porta do inferno não pôde prevalecer. Está ocorrendo, está acontecendo. Deus é no mundo, e no mundo, meu Pai espiritual agora, nessa guerra travada, Senhor, eu sei que os teus anjos prevalecem. Eu sei, meu Pai, que os teus anjos de fogo, enviado por ti, meu Pai, aleluia, em favor daquilo que os teus filhos colocaram em propósito aqui. Meu Pai está desfazendo toda a obra, está aniquilando, está queimando o mal. Meu Pai, eu sei que aqui dentro, meu Pai, desta vigília, durante essas horas, Senhor, há cura, há milagre, há transformação, há salvação, há reconciliação para louvor da tua glória. E por isso, no nome de Jesus, nós já somos gratos por tudo que o Senhor, meu Pai, fez até aqui e o que o Senhor há de fazer, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a Igreja Viva diz: amém, amém e graças a Deus.